A seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Breve virá, breve virá, breve
Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, Para que onde eu estou, estejais vós também. vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Boa noite. Que bom que estamos aqui para mais uma noite adorarmos Deus com o 9º episódio da série O Alto Clamor. Hoje é o nosso 9º estudo. No sábado tivemos uma série, foi um dia especial, né? Que foi uma noite de batismo. Mas hoje será o nosso 9º estudo, onde nós viemos compartilhar e aprender também. Olha só, gente, esse momento é um momento tão especial quanto a mensagem. É um momento que vamos louvar através da música. Antes, vamos orar e agradecer a Deus por estarmos aqui e por cada um de vocês estarem assistindo e acompanhando. Você que está aqui presente, você que está em casa, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Obrigado, bom e maravilhoso Pai, porque nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de assistirmos essa mensagem e de nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Que essa noite seja uma noite de aprendizado, de honra e de glória ao Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Teu santo Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos começar louvando Deus, cantando sobre esse ser
especial, maravilhoso e único na nossa vida, que é luz para o nosso caminho e onde sempre nós vamos morar e estar e descansar, né? Nós vamos cantar Maranata, desse Senhor que logo vem para nos buscar. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Cantamos essa Maranata
que confirma que o Senhor logo vem. E agora vamos cantar que cremos, vamos reafirmar o compromisso, que cremos em Deus o tempo todo, que Ele nos salva, que Ele é aquele que vem por nós. Eu creio. Um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebi, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada, e essas verdades não vou calar. Com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo o seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que sou justificado. Que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebi, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada, e essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Amém. Nós cremos. Convido todos vocês a colocarem em pé para juntos cantarmos a música tema dessa série, O Alto Clamor. Santa unção,
diante do altar. Preciso me humilhar pra me purificar, ser somente Deus. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor. Derrama, ó Senhor, a tua santa unção. Quebranta minha alma, o meu coração, diante do altar. Preciso me humilhar pra me purificar, ser somente Deus. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto clamor. Amém. Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar em Tua presença. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde e nos deu a oportunidade de nos encontrarmos em Tua presença, tanto na Sua casa quanto os nossos amigos que estão em seus lares. Alguns estão em viagem, outros estão nesse momento no trabalho, mas todos igualmente na Tua presença. E nós queremos agradecer a Ti por esse privilégio. Mais uma vez pedimos que nos guie pelo caminho da Tua verdade. E fica conosco e nos abençoa nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis nos assentar. Boa noite, igreja. Obrigado, Ministério de Louvor, mais uma vez, pela presença de vocês. A cada dia mais o nosso Ministério de Louvor vem se apresentando aqui para a glória de Deus. E nós agradecemos muito pela oportunidade. Eu tinha recebido aqui um passador de slide, Alex, mas está em algum lugar, tá bom? Amados, nós queremos dar as boas-vindas para vocês que estão aqui na igreja e queremos dar as boas-vindas também para vocês que estão em casa. Que Jesus Cristo abençoe muito vocês e que nessa noite nós possamos ter grandes momentos na presença de Deus. Estou feliz porque a irmã Augusta está com a gente hoje aqui, viu, irmã? Deus te abençoe, viu, querida? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E sabe, queridos amigos, vocês que estão em casa, obrigado, Alex. Vocês que estão em casa, queridos, nós queremos agradecer imensamente a sua companhia conosco.
E nós temos aqui algumas pessoas com quem nós queremos mandar alguns abraços. E vocês que estão aqui na igreja, olha só quanta gente especial está nos acompanhando. Nós temos vários motoristas de aplicativo que estão trabalhando nesse momento e mandaram mensagem dizendo: olha, pastor, nós estamos trabalhando, mas nós estamos acompanhando aqui a série O Alto Clamor. E uma dessas mensagens veio do irmão Jorge Lourenço. Irmão Jorge, um abraço para você, viu, querido? Que Deus abençoe você e todos os nossos motoristas que estão nos acompanhando, não só nos aplicativos, mas também no transporte público ou em algum outro setor que estão trabalhando, né? Nós recebemos mensagem que aqui no Hospital Regional, em Campo Grande, nós temos algumas pessoas que estão trabalhando, mas também estão conectados conosco aqui, participando da série O Alto Clamor. Muito obrigado a vocês pela companhia e desejamos que Jesus Cristo vos conceda um bom plantão com a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso. Nós temos também, irmãos, alguns amigos que moram no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, e eles são brasileiros, alguns deles estudantes de medicina, que estão participando conosco dessa série. Alguns deles estão no Brasil e nós queremos mandar um abraço muito caloroso para vocês, viu, queridos? Que Deus abençoe vocês, os nossos irmãos que estão em Pedro Juan e aqueles que também são brasileiros, que moram lá, estudam lá, mas estão espalhados pelo nosso país também. Nós queremos agradecer muito o nosso distrito, os irmãos do distrito de Copavila, que têm apoiado esse momento tão especial em que nós estamos vivendo na presença de Deus. E vocês que estão em casa, vocês não podem ver, mas eu posso ver a nossa igreja cada dia mais bonita. Muito obrigado vocês pela presença conosco aqui, viu? Em nome de Jesus. Nós queremos mandar um abraço bem carinhoso para a irmã Helenice, em Campos de Olambra. A irmã Helenice, desde o começo da série, está não somente assistindo, mas também está compartilhando esse link com os seus irmãos ali da igreja de Campos de Olambra, em São Paulo. Nós temos também a Kelly, o Giovanni e o Enzo, na cidade de Avaré, lá também no interior de São Paulo, que estão compartilhando esse link. Obrigado, viu, Kelly, pela sua companhia. Queridos, nós queremos enviar também um abraço todo especial para algumas pessoas que estão participando conosco da cidade de Rio Brilhante. Nós temos lá o Júnior Nogueira e a sua família. Obrigado, viu, Júnior, pela companhia de vocês. Que Deus abençoe você e toda a família e os nossos irmãos na cidade de Rio Brilhante. A irmã Elza Alves, ela é da cidade de Teresina, lá no Piauí. E lá do Piauí ela está acompanhando a nossa série. Obrigado, viu, pela sua companhia, viu, irmã Elza? E aqui em Campo Grande nós temos o irmão Cleiton, a irmã Amanda, que estão acompanhando essa série conosco. Que Deus abençoe vocês, eles são aqui da cidade de Campo Grande. E sabe, queridos, mais um recadinho bem importante aqui para nós. Deixa eu falar aqui a respeito desse momento que estamos vivendo. Vocês viram aí, várias pessoas estão participando conosco, e eu quero vos fazer um convite mais uma vez. Compartilhe o link desse culto com os seus amigos. Nós estamos pedindo para vocês nos ajudarem nesse momento especial. Vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão em casa, aproveita essa oportunidade e compartilha o link com pelo menos 10 pessoas, com os grupos nos quais você faz parte, para que assim a mensagem do Evangelho alcance mais e mais pessoas ao redor do nosso mundo. E assim a mensagem da salvação tanto traga para nós um resultado de vida eterna, tanto traga um resultado de esperança, tanto traga um resultado de certeza de que Jesus Cristo ele está cuidando de nós, cuidando da sua igreja e nos preparando para a sua breve volta. E sabe, queridos, nós queremos agradecer também aos nossos desbravadores. Estamos vivendo a semana do lenço dos desbravadores. Temos alguns desbravadores aqui na igreja hoje. Cadê os desbravadores? Levanta a sua mão aí. Olha aí que lindos, né? Obrigado pela presença de vocês. E você, desbravador que está em casa, ou talvez em qualquer parte do Brasil, aproveite esse momento aqui, participe com a gente, compartilhando esse link, e com certeza mais e mais pessoas vão ser alcançadas por esse momento especial, tá bom? E amados, como sempre, chegou o momento dos nossos pedidos de oração, e nós estamos orando aqui pela Clenilda. A Clenilda, desde domingo passado, estamos orando por ela, ela permanece internada, mas já apresentando sinais de melhora pela graça de Deus, milagre do Senhor. Nós temos o irmão Francisco, que nós temos orado por ele, e recebemos também notícias animadoras hoje. Ainda exige assim muito cuidado, mas o Senhor tem ouvido as nossas orações. A irmã Benedita, da igreja do Portal Caiobá, ela já fez a cirurgia, estamos orando pela sua recuperação. Também a Luciene e as suas filhas Vitória e Bianca, que foram acometidas de Covid, mas o Senhor tem colocado sua mão sobre elas, e nós louvamos a Deus por isso.
Recebemos agora há pouco, irmãos, um pedido vindo lá da cidade de Votorantim. A irmã Neise Caetano, ela não apresentou o nome da família, mas ela pede por uma mãe que no dia de hoje recebeu uma notícia triste em relação à saúde do seu filho. E ela nesse momento está assistindo a gente aqui, nós não sabemos o seu nome, mas saiba que Jesus te conhece. Ele sabe qual é a sua necessidade e Ele vai ouvir a nossa oração pela sua infinita misericórdia. Nós queremos orar também pela Laiane, que está com depressão, ela mora no interior do Pernambuco, e também pela Lucy Cleide, ela é a mãe da Laiane e também da Kelly. Então, esses são os nossos pedidos de oração. E como sempre, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu quero convidar você a pegar a Bíblia nesse momento, porque nós vamos orar a Deus apresentando esses pedidos, mas nós também vamos orar a Deus pedindo a bênção sobre o estudo dessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, mais uma vez nós elevamos a nossa voz a Ti, agradecidos pela oportunidade de estar com o Senhor nessa noite. Nós queremos apresentar ao Senhor as pessoas que confiam na oração do Teu povo, mas não porque há mérito em nossa oração, mas porque há mérito em Jesus Cristo a quem nós oramos. Senhor Jesus, nós apresentamos essas pessoas que foram aqui mencionadas, e que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, continue operando na vida deles, na vida delas, o milagre que só o Senhor pode realizar, e que esse milagre seja realizado para a honra e glória do Teu santo nome unicamente. Pai querido, nós pedimos a Tua bênção também sobre as pessoas que estão estudando conosco, aqueles que estão aqui na igreja, os nossos irmãos que estão sendo fortalecidos na fé, os nossos irmãos que estão conhecendo a Tua palavra nessa semana aqui na igreja, mas também os milhares de outras pessoas que estão nos acompanhando nas suas casas, em diversos lugares do nosso país e em diversos lugares desse mundo, pois a Sua palavra, ela não tem limites, ela não está presa a circunstâncias, e ela tem alcançado cada dia mais pessoas. E nós pedimos a Ti que aonde esse sinal chegar, aonde essa mensagem chegar, que o Seu Santo Espírito esteja atuando nos corações, e que as decisões aconteçam para a glória do Teu santo nome. Nos abençoa agora, Senhor, no estudo da Tua palavra, mais uma vez. É a oração que nós pedimos a Ti, e a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, eu tenho aqui, antes de nós começarmos, eu tenho aqui alguns presentes. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui na igreja? Sim ou não? Hoje temos? Temos alguém? Não? Alguém que está vindo pela segunda vez aqui na igreja? Nessa série? Olha que bom, o auditório está fiel então, né? Então deixa eu fazer uma outra pergunta para você, olha para mim aqui. Quem gostaria de levar um presente para um amigo e convidá-lo para vir amanhã aqui? Olha que bênção, levanta a sua mão, quero ver quem... Mas é para ganhar e trazer o amigo, né? Pastor, por favor, me ajude aqui, ó. Eu quero dar um presente para vocês, e esse presente aqui é para você compartilhar a esperança. Deixa eu ver, quem que levantou a mão primeiro foi lá do lado da Lígia, pastor. E eu vou entregar todo esse kit aqui, ó, com um livro missionário. Eu vou entregar também aqui um DVD, Quando Tudo Falha, A Última Esperança. Um outro DVD aqui também do Grande Conflito. E um outro DVD também aqui com mensagens de esperança. E esse CD, esse combo aqui, né, muito especial, com um tema chamado Além da Busca, tá bom? Olha ali atrás, do lado da Lígia. Lígia, levanta a mãozinha aí para nós aí. Isso, por favor, pastor. Obrigado, viu? E queridos, talvez você tenha recebido lá na frente, na entrada, um marca-páginas como esse daqui, ó. Alguém recebeu? Não? Quem gostaria de receber? Sabe por que nós estamos oferecendo esse marca-página? Porque você percebeu que nós buscamos vários textos bíblicos durante a mensagem, sim ou não? E a gente percebe que dá uma embaralhada nos dedos ali quando a gente está marcando os textos. Então lá atrás nós temos os marca-páginas, para que facilite a sua vida aí na hora de encontrar os textos bíblicos e acompanhar a mensagem. Alguém gostaria de receber esse marca-página? Levanta a sua mão e a nossa equipe vai entregar para vocês aí, tá bom? E queridos, último recadinho aqui para vocês. Olha que convite bonito, hein? Bonito, né? Fala a verdade, bonito, né? Esse convite aqui está também na recepção. E eu queria que você, na saída, pegasse um convite como esse e levasse para casa e orasse a Deus falando assim: Senhor, amanhã à noite eu quero convidar o meu vizinho. Amanhã à noite eu quero levar para a igreja o meu amigo.
Amanhã à noite eu quero levar o meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, enfim. E você vai escolher pelo menos 3 pessoas, e você vai orar hoje por essas pessoas, e amanhã você vai pegar um convite como esse, e você vai até a casa dele e vai falar assim: ô irmão Eberton, que alegria ter você aqui, viu? Imagina só que o Eberton é meu amigo. E eu vou chegar: Eberton, essa noite eu orei por você, orei pela sua família, e eu tenho um convite especial para você. E você vai pegar esse convite e vai falar: Eberton, amanhã à noite, ou hoje à noite, eu gostaria que você fosse comigo para a igreja. E assim você vai convidar as pessoas, para que nós possamos ter mais e mais pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Olha para mim aqui, igreja, quantos têm desejo de participar dessa corrente do bem? Levante sua mão. Olha que maravilha. Então na saída, viu pastor, não esqueçam, na saída nós vamos entregar. Mas olha, esse aqui não é aquele convite para ir para a gaveta, tá bom? Esse convite aqui, né, Inês? É para ir para a mão das pessoas, para que elas possam voltar amanhã aqui e participar conosco desse momento especial. Marli, eu estou muito feliz por revê-la aqui novamente, viu, amiga? É uma alegria sempre ter a sua companhia, tá bom? Assim como cada um de vocês. Recados dados, irmãos, vamos então para a palavra do Senhor. E eu quero que você abra comigo no livro do... não senti poder. O livro do... Maravilha, muito bem. E nós vamos estudar hoje a partir do capítulo 6. Lembra disso? Nós terminamos ontem no capítulo 6. Irmã Noêmia, que bom ver você aqui, viu, querida? Obrigado pela sua presença, tá? Deus abençoe vocês. E aí, irmãos, nós vamos fazer aqui um apanhado desse capítulo, porque vejam, nós já falamos para vocês a respeito de alguns temas dentro do Apocalipse, e um dos temas foi exatamente a respeito das 7 igrejas. Lembra disso? Lá no capítulo 2 e 3. Quantos se lembram dessa mensagem? Se lembra? Você que está em casa, se lembra? Se você não participou desse tema, você pode voltar lá no primeiro episódio, está descrito aqui na página, tanto do Facebook, quanto também no YouTube, e você pode digitar aí o Alto Clamor, e você vai perceber que está dividido por série, né, por tema. Então vai ver episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí tem o 8, que é uma edição especial, aí tem o 9, e aí, é edição especial, depois 8 e 9, não é isso? Que já são 10 noites que nós estamos aqui na presença do Senhor, amém? Então, se você em casa perdeu alguma coisa assim do que ficou ali atrás, não se desespere, fica tranquilo, volta lá depois dessa noite e vai estudando e recapitulando os temas, e assim nós vamos ter o acompanhamento de toda a série. E quando nós chegamos aqui, irmãos, no capítulo 6, verso 1, olha para a tua Bíblia, porque hoje nós vamos estudar a Bíblia. Mas nós vamos estudar mesmo. Se você não trouxe uma caneta, então providencia uma caneta, porque você vai precisar de muitas passagens bíblicas para entendermos o tema dessa noite. E a Bíblia diz assim, capítulo 6, verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. E o que é que ele disse como voz de trovão? O que ele disse? Imagina você que essa palavra que está sendo dita, esse anjo, ele está fazendo um sinal de imperativo, uma ordem para João. E ele diz: João, vem. É isso que ele está fazendo, irmãos? Olha para mim aqui. Na verdade, essa conversa não é com João. Essa conversa é com um dos seres viventes, e a gente vai entender daqui a pouco a respeito disso. E antes de nós avançarmos aqui, eu quero que você preste atenção nessa tela. Porque nessa tela vai apresentar para vocês 3 importantes perguntas que nós fizemos ontem à noite aqui e hoje vão ser respondidas à luz da palavra de Deus. A primeira pergunta que nós vamos responder hoje é: o que é que contém nesse livro selado que nós vimos ontem à noite, que estava nas mãos de Deus o Pai, e Jesus Cristo era o único que era digno de abrir esses selos. E lembra que João chorava, porque ele queria saber o que estava escrito no livro, mas ninguém podia abrir. Então Jesus toma o livro nas mãos, e no capítulo 5 ele é honrado, ele é louvado, ele é como se fosse, ele é a solução dos problemas que estão acontecendo no céu, mas aquilo que acontece no céu possui um reflexo aqui na terra. Então, o que é que estava dentro desse livro selado? Então a gente entende hoje, quando você vem para o capítulo 6, que a primeira resposta começa a chegar. E diz assim: vi um dos 7 selos, e um desses 4 seres viventes,
eles então tomam e dizem, vem. E o que é que vem? Vem o que vai acontecer a seguir. Ele chama a atenção de João para essa cena. E essa cena que é descrita ali, essa ordem para que venha, vai apresentar para nós agora um outro personagem. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o que é que contém o livro selado? O livro selado contém uma mensagem para os que habitam aonde? Na onde? Observa que coisa tremenda. O livro do Apocalipse começa na ilha de Patmos, lembra disso? Começa com uma visão do santuário celestial, Jesus andando no meio dos candeeiros, lembra disso? No capítulo 2 e 3, a visão sai do céu e descreve aquilo que vai acontecer aonde? Na onde? Na terra, com o povo de Deus ao longo da história. Termina o capítulo 3, começa agora uma visão no capítulo 4 e 5 e 6, e a visão volta novamente para onde? Para o céu. E agora no capítulo 6, nós vamos ver que aquilo que está acontecendo no céu vai refletir diretamente aonde? Olha que coisa tremenda. Irmãos, então uma coisa tem que ficar clara para mim e para você. As coisas que acontecem na terra estão ligadas diretamente com as coisas que acontecem no céu, e os eventos que acontecem no céu também estão ligados com os eventos que acontecem na terra. Você percebeu isso dentro do livro do Apocalipse? Tinha percebido, sim ou não? Quem não tinha percebido, levante sua mão aí. Olha só, irmãos, isso para mim é tremendo, sabe por quê? Por que toda essa cena está se desenrolando? Olha só que coisa, por que é tão importante a abertura desses selos? Porque esse selo, segundo o livro do Apocalipse, está demonstrando para nós que a história da humanidade vai ser revelada. Então existe uma revelação para nós aqui. E essa revelação é a revelação de Jesus Cristo para o povo de Deus. E a terceira pergunta, por que o Cordeiro é o único digno de abrir esse livro? Porque ele é tanto Deus, quanto também ser humano. Lembra disso? Ele é Deus, mas ele se fez homem, habitou entre nós, ele morreu na cruz como um homem, e ele ressuscitou, e ele está no céu, e Jesus Cristo, ele tanto conhece a natureza divina, quanto ele conhece a natureza, sabe o que significa? Jesus Cristo, ele é como um de nós, no que diz respeito em termos de natureza, ele sabe quais são as nossas lutas, e porque ele sabe quais são as nossas lutas, e porque ele venceu no campo de batalha de Satanás, Jesus Cristo, ele é o nosso grande Senhor e Salvador, ele é o nosso Redentor. E sabe, queridos, é isso que nós vamos ver a partir de agora. Segura, aperta o cinto de segurança, porque nós vamos decolar dentro do livro do Apocalipse agora. E vamos então para a leitura do verso 2. E diz então a primeira voz, um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão, vem. E o verso 2 diz, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo, e para... O que está querendo dizer para nós? A primeira coisa que você precisamos lembrar é que a abertura desses selos, ela representa para nós algo extremamente significativo. Ela revela para nós então os eventos que vão acontecer aqui na terra. E ele apresenta para nós esses 4 personagens. Apresenta para nós aqui um cavaleiro. E o primeiro cavaleiro, observa, ele está sentado em cima de um cavalo branco. E ele está vestindo ali uma armadura, ele possui um arco e flecha nas mãos. E ele tem uma coroa na cabeça. Irmãos, assim como os períodos de tempo eram representados nas 7 igrejas do Apocalipse, e nós entendemos que o Apocalipse é um livro simbólico, e na simbologia do livro do Apocalipse, a verdade, ela é progressiva. Lembra que eu falei isso para vocês? Nós vamos ter aqui no capítulo, na abertura dos 7 selos, uma reprodução daquilo que foi revelado no período das 7 igrejas. Só que veja, no contexto das 7 igrejas, nós tínhamos Jesus Cristo. Olha para mim, para você entender bem isso. Nós tínhamos Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava andando no meio dos candeeiros, lembra disso? E ele estava cuidando da igreja, ele estava acompanhando as fases da igreja, ele estava ali protegendo o povo de Deus. Só que quando você vem aqui para a abertura do primeiro selo, você vai perceber que você tem uma figura de um guerreiro. Você percebe que ele está montado num cavalo, ele tem um arco nas mãos simbolizando batalha, e ele também tem uma coroa na cabeça. Percebeu isso? O que significa isso para nós?
significa para nós, irmãos, o primeiro período da história. O primeiro período da história, que aconteceu o que no primeiro período da história? Do ano 31 ao ano 100. Quando Jesus Cristo, então, ele morre na cruz do Calvário, e ele ressuscita como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e depois ele é levado para o céu. E quando Jesus Cristo é levado para o céu, depois de 10 dias que ele estava no céu, acontece então o batismo do Espírito Santo. Lembra disso, da Páscoa até o Pentecostes, 50 dias? Jesus passa 40 dias com os discípulos, e depois que Jesus vai ao céu, 10 dias depois, o batismo do Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E o que significa esse cavaleiro? Esse cavaleiro é uma representação de Jesus Cristo e do cristianismo. É por isso que ele possui um arco, porque ele está preparado para uma batalha espiritual. E essa batalha está relacionada diretamente, irmãos, com a pregação do Evangelho. Existe aqui para nós uma realidade. Quando o Evangelho começa a ser pregado, lembra que o cavalo, a cor dele é branca, um símbolo de pureza. A pureza do Evangelho, a pureza da pregação do Evangelho dos apóstolos. Jesus Cristo, ele veio para combater o grande conflito na realidade dos seres humanos. E Jesus Cristo venceu, e ele delegou a responsabilidade da pregação do Evangelho aos seus discípulos. E sabe o que aconteceu no primeiro século? Abra a tua Bíblia comigo num livro. Coloca o marca-página aí no capítulo 6, e abre comigo no livro de Colossenses. Uma carta escrita por Paulo. Colossenses, no capítulo 1. E nós vamos encontrar aqui um texto muito interessante. E esse texto vai mostrar para nós uma realidade. Qual é a realidade? Colossenses capítulo 1, e o versinho é o verso 23. Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Aquele cavalo branco que simboliza a pregação do Evangelho, a pureza do Evangelho, a igreja que nós chamamos a igreja primitiva ou a igreja apostólica. Ela cumpre a sua missão como guerreiros de Deus. E aqui diz assim, capítulo 1, verso 23. Todos encontraram, irmãos? Não encontrou ainda? Precisa de ajuda? Só levantar sua mão. Os nossos irmãos vão ajudar o texto bíblico aqui. Por favor, precisa de ajuda aqui, tá? Viu, Jaque? Aqui na frente. Se puder me ajudar, tá bom? Se mais alguém estiver com dificuldade, é só levantar sua mãozinha que nós vamos ajudar vocês, tá bom? Capítulo 1 de Colossenses, e o verso é o verso 23. Precisamos de ajuda ali, tá bom? Por gentileza. Agora, irmãos, preciso da ajuda de vocês. Tá? Muito bem. E nós vamos ter mais textos como esses, tá bom? E a gente vai se acostumando aqui com o estudo da palavra. Sabe, irmãos, enquanto eles vão encontrando o texto bíblico ali, essa cena que nós estamos vendo, ela vai revelar para nós assim um espaço de tempo. Ela vai mostrar para nós os mesmos eventos que aconteceram na igreja, na história das 7 igrejas, mas com uma perspectiva agora, como se fosse um campo de batalha. Enquanto a mensagem da igreja era uma exortação da parte de Deus, agora nós vemos que a abertura desses selos está mostrando para nós um contexto do grande conflito. E olha só o que está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a quem? Foi pregado a toda a? Debaixo da onde? Do qual eu, Paulo, me tornei? Sabe o que Paulo está dizendo para nós então? Ele está dizendo que nesse período do cavalo branco, simbolizando Jesus Cristo, simbolizando o Evangelho, simbolizando a pregação do Evangelho, simbolizando para nós que Jesus Cristo estava ali lutando pela nossa salvação, no primeiro século, existiam cerca de 6 milhões de cristãos espalhados pela terra. Isso porque o Evangelho que começa ali apenas com os discípulos de Cristo, depois apóstolos de Cristo, e ele se espalhou por todo aquele mundo, e assim a salvação foi comunicada a toda a criatura. Amém, irmãos? Então esse primeiro cavalo, simbolizado aqui por esse que tem um arco nas mãos e uma coroa na cabeça, ele só tem uma coroa na cabeça porque ele é vencedor, porque ele é rei, é porque ele tem um trono, e esse que tem o trono, ele cuida do seu povo. Voltemos agora então para o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Veja que coisa tremenda nós temos aqui. A propagação do Evangelho de Cristo começa ali de forma bem específica no Pentecostes, e ele se desenvolve pela igreja apostólica.
Outra coisa interessante que nós podemos ver aqui, que esse cavaleiro, ele é um guerreiro, por isso que ele tem arco nas mãos. Outra característica importante, o arco é um sinal de vitória, e a coroa na cabeça significa que ele é rei. Está claro isso, sim ou não? Nós avançamos então, irmãos. Agora veja só o que diz o verso 3. Então o primeiro ser vivente revela isso para João. E agora nós vamos para o verso 3. E quando você chega no verso 3, lemos assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. O que é que esse ser vivente está chamando? Está chamando o segundo cavaleiro. E olha só o que diz aqui: e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Olha que simbolismo interessante. Então, o primeiro cavaleiro, se o branco era um símbolo de pureza, o segundo, um cavalo vermelho, é um símbolo de quê? De sangue. Olha que coisa tremenda. E esse símbolo de sangue que apresenta para nós aqui, diz que esse cavaleiro, olha para a tua Bíblia, ele recebeu a autoridade para tirar o que, irmãos? A paz da terra. E veja que ele também tem uma grande espada. Você marcou isso aí na sua Bíblia? O que significa essa grande espada? Sabe, Jaqueline? Significa perseguição. Por quê? Porque quando termina o período do primeiro cavalo, que vai até o ano 100, do primeiro cavaleiro até o ano 100, nós começamos agora o período da perseguição. Lembra disso? E essa perseguição, queridos, vai se estender, e ela vai se estender durante um período assim muito, mas muito longo, do ano 100 até por volta do ano 313. E essa perseguição aos cristãos fez com que milhares de cristãos fossem mortos, fossem presos, fossem jogados dentro das arenas. Fez com que muitos cristãos sofressem, fossem expulsos das suas casas, perdessem as suas propriedades, se escondessem nos lugares mais inóspitos da terra. Sabe por quê, queridos? Porque foram fiéis à palavra do Senhor. Então, esse segundo cavaleiro fala para nós que ele é vermelho, o símbolo do sangue. E olha só que coisa tremenda, irmãos. Quando você vem aqui para essa realidade, fala para nós que essa forte resistência ao cristianismo fez com que a igreja de Deus fosse perseguida. Só que existe uma outra característica também. Nesse período, começa a entrar dentro da igreja não só perseguição, mas também muitas heresias, muitas falsas verdades misturadas com mentira. E assim então termina esse segundo período. Vamos à palavra de Deus agora, o verso 5. Eu estou passando bem rapidinho aqui para vocês por causa do nosso tempo, tá bom? Olha só o que diz o verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança nas mãos. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Sabe o que significa para nós isso, irmãos? Se o primeiro significava pureza, o segundo significava para nós sangue, perseguição. O que simbolizava então o terceiro cavaleiro? Simbolizava a morte. E quando você vai percebendo aqui, esse momento que nós estamos vivendo, fala para nós aqui que nesse contexto, a palavra de Deus, ela estava, irmãos, nesse contexto de batalha, a igreja de Deus estava sendo derrotada. Por causa da perseguição e a mistura da verdade com a mentira, fez com que a igreja de Deus se enfraquecesse. E isso, irmãos, não é uma questão simples dentro da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou para nós a respeito desse contexto no Antigo Testamento. Quando você vem aqui para essa realidade, quando fala uma medida de trigo e 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, sabe do que está falando para nós? O denário era uma moeda bem simples, era o salário de um trabalhador. E esse denário significa para nós que as coisas estavam ficando muito caras. As pessoas estavam tendo que trabalhar muito mais para poder manter a sua família. Sabe o que está falando para nós aqui? Que de certa forma, nesse período da história, o que estava morrendo aqui não eram só as pessoas, mas estava morrendo também a fé das pessoas. A igreja foi perdendo a sua fé apostólica. As pessoas foram perdendo o contato com a palavra de Deus. E quando nós perdemos o contato com a palavra de Deus, começa a morrer a nossa fé.
Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, queridos. Num texto que está no Antigo Testamento, no livro de Amós, capítulo 8, a partir do verso 11. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Amós, no capítulo 8 e o verso 11. Nossos amigos, ajudem os nossos visitantes, por gentileza, para que eles possam ler o texto bíblico na palavra do Senhor. Amós, capítulo 8, a partir do verso 11. E a Bíblia tem uma mensagem para nós. E essa mensagem da palavra de Deus, ela mostra para nós uma realidade. E essa realidade é muito importante nós compreendermos. Porque a palavra de Deus fala para nós de fome. Ela fala para nós que isso é uma consequência da rejeição do Evangelho. Fala para nós que esse cavaleiro mostra a derrota do povo de Deus, corrupção da fé, e tudo isso acontece depois do 4º século. Olha o que diz aqui para nós o capítulo 8, a partir do verso 11. E a Bíblia diz assim, vou esperar que todos encontrem, você que está em casa também, continua procurando o texto bíblico, anota para você poder conferir depois. Não é verdade, irmã Augusta? Esse é o nosso propósito, né? Estudar a palavra do Senhor. Todos encontramos? Por favor, a Marli ali, por gentileza. Tá? Muito bem. Precisamos da ajuda aí dos irmãos, tá bom? Obrigado. E a Bíblia diz assim para nós, irmãos, capítulo 8 do livro de Amós. Falando para nós em relação a esse 4º cavaleiro, a falar para nós assim a respeito de uma realidade de dificuldades. Fala para nós da morte espiritual, da perseguição. Agora veja, fala para nós de um contexto de fome. Mas fome do que a Bíblia está se referindo? Olha aí, Wesley, que diz a Bíblia, e a minha Bíblia diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir o que, irmãos? Que fome que a Bíblia está falando para nós? Fome do que, irmãos? Sede do que, irmãos? Por que a Bíblia está falando isso? Porque nesse período da história do cavalo preto, a palavra de Deus tinha sido retirada da mão do povo. Lembra lá das 7 igrejas? Que a igreja, ela toma conta da Bíblia então, e ela coloca a Bíblia numa lista de livros proibidos, e ninguém mais podia ler a Bíblia, somente aqueles que fossem líderes religiosos. Lembra disso? A partir de 538 da nossa era. E olha só o que diz o verso 12. Por isso a apresentação lá no Apocalipse: andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando o que, irmãos? E eles não? Você já viu que coisa tremenda? Jaqueline, significa para nós então que nesse período, o período desse 3º cavaleiro, a palavra de Deus iria desaparecer da mão das pessoas, e sem a palavra de Deus não existe fé. Com isso, com essa realidade, a vida espiritual das pessoas estaria comprometida. Só que veja, irmãos, se isso já não fosse trágico, veja, no primeiro cavaleiro, o cavalo branco, fala para nós do poder do Evangelho, a pureza do Evangelho, a alegria da salvação pregada a todo mundo. O 2º cavaleiro fala para nós que começam as perseguições, e por isso um cavalo de cor vermelha, por isso um cavaleiro que está ali com uma espada afiada, perseguindo o povo de Deus. Conforme o povo de Deus é perseguido, eles vão se afastando da pureza do Evangelho, eles começam a misturar verdade com mentira, e agora nós chegamos então no 4º cavaleiro do Apocalipse. Olha novamente para o capítulo 6, e quando você chega aqui no capítulo 6, a partir do verso 7, nós temos aqui essa descrição, e a Bíblia diz assim: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. Ele chama o 4º cavaleiro, e a Bíblia diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, matar pela fome, e matar com mortandade. Essa versão mortandade pode chamar de peste, para matar com peste, e por meio das feras da terra. Você percebeu, irmãos, que a Bíblia está descrevendo para nós aqui uma realidade, e essa realidade ela mostra para nós de como tudo começou bonito lá na igreja primitiva,
com a pregação dos apóstolos, cheios do poder do Espírito Santo. E conforme o tempo foi passando, olha para mim aqui para você entender, ao invés da igreja crescer na presença de Deus e no caminho do Senhor, por causa das alianças que foram feitas com o mundo, a igreja ela começa a sofrer, ela começa a perder batalha após batalha. Olha só como que a igreja foi definhando. Veja só o que diz aí o verso 8, no final diz assim: e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Um símbolo aqui de população. Mas veja só, autoridade para quê? Para matar a espada, símbolo da perseguição. Matar pela fome. Olha que coisa. E nós já vimos que isso daqui é uma característica também da fome da palavra de Deus. Para matar também, irmãos, com pestes, mortandades. Significa aqui para nós uma cena de destruição. E fala para nós aqui também através das feras da terra. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para nós que nesse período, tudo aquilo que pudesse ser destruído, seria destruído. E quando você vem aqui para a realidade desse cavalo, chamado cavalo amarelo, você vai perceber que no grego, a cor não é a cor amarela como o amarelo do meu lenço. É aquela cor do amarelo pálido. Você já viu uma pessoa pálida? Já viu? Uma pessoa pálida, quando ela está lá com pressão baixa, e ela começa a mudar de cor. Você já viu alguém mudar de cor? Já viu? Alguém que está bem doente assim, que os órgãos não estão... Você olha para ela assim e ela não tem mais cor. Não importa qual seja o tom da pele, ela vai perdendo ali o seu vigor, vai perdendo ali a sua aparência. Irmãos, esse cavalo amarelo aqui, a cor que mais se assemelha a esse seria essa cor pálida. Por quê? Porque a igreja estaria passando por uma grande e terrível perseguição. E a abertura desse selo, irmãos, mostra para nós que a morte espiritual que caracterizou todo o cristianismo num período de 1260 anos, que nós já vimos lá no passado, e logo mais nós vamos voltar a estudar os detalhes desse capítulo. Entretanto, irmãos, quando você vem para o verso 9, a Bíblia continua falando para nós da abertura dos selos. E esses selos, eles vão ser abertos, e conforme eles vão sendo abertos, irmãos, eles vão apresentando para nós realidades. E quando ele abre esse selo, o quinto selo, verso 9, diz assim, ó: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Como eu falei para vocês, eu estou passando bem rapidinho aqui por causa do nosso tema. Mas olha para mim. Você lembra que nos 4 primeiros selos que foram abertos, um anjo forte no céu, ele chamava os cavaleiros para que viessem? Lembra? Perceberam isso? E você percebeu que agora já não existe mais nenhum cavaleiro? Você percebeu que essa cena das consequências que eram, os selos eram abertos nos céus, e as consequências aconteciam aonde? Na terra. Só que quando abre esse selo, o quinto selo, os eventos não acontecem na terra. Os eventos acontecem novamente aonde? No céu. Olha para a tua Bíblia para você perceber isso de forma clara. Porque disso depende aqui a compreensão do tema dessa noite. Diz assim que estavam debaixo do altar. Irmãos, existia no santuário de Israel, quando a pessoa entrava no lugar, na tenda do lugar santo, existia 3 móveis. Existia ali um pão, que era o pão da proposição, um pão para cada tribo de Israel, simbolizando Jesus, o pão da vida. Existia também um candeeiro com 7 lâmpadas, lembra disso? E as 7 lâmpadas simbolizava a oração, simbolizava Jesus Cristo, a luz do mundo, simbolizava também o poder do Espírito Santo. Mas existia também um altar, que era um altar de incenso. Alguém se lembra disso? E naquele altar de incenso, as orações do povo eram depositadas ali em forma de incenso. E esse incenso ele subia até o céu, simbolizando as orações dos santos em prol das suas necessidades. A cena que nós estamos vendo aqui se desliga da terra e começa a ligar a gente novamente para o céu, simbolizando que as orações que foram feitas na terra, elas estão registradas no céu. Como assim, pastor? Veja essa mensagem aqui, irmãos, como eu falei para vocês, é uma mensagem simbólica, mostrando para nós que o Deus a quem nós servimos é um Deus que não esquece do seu povo, um Deus que não esquece das orações do seu povo. E olha para mim, irmãos, inclusive aqueles que já morreram,
e que oraram a Deus e que não viram as suas orações respondidas nos dias em que estavam vivos, a palavra de Deus diz que essas orações permanecem registradas no céu. Olha que coisa tremenda. Olha só o que diz o verso seguinte, o verso 10. E a voz desses, uma forma simbólica, diz assim, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Sabe, irmãos, a palavra de Deus não nos ensina que existe alma vivente, não nos ensina que as pessoas quando morrem elas ficam vagueando em algum lugar. Mas essa representação que o Apocalipse está usando para nós aqui é para mostrar para nós que mesmo aqueles que morreram e foram fiéis a Jesus, a oração desses ainda permanece diante do trono de Deus. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, queridos, e eu gostaria de que você lesse comigo, para vocês terem uma ideia como é que Deus encara a morte dos seus santos. O Salmo capítulo 116 e o verso 15 traz uma mensagem para nós. Salmos capítulo 116, no verso 15. Olha só como que Deus encara essa realidade. Por que a oração desses estava sendo ouvida nos céus? Por que ele estava clamando diante da presença de Deus? Porque esses foram aqueles martirizados, aqueles que morreram pela palavra de Deus, aqueles que receberam a mensagem ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Capítulo 116, verso 15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus. Irmãos, olha para mim, aquilo que é final de jornada para mim e para você, no tempo eterno de Deus, é apenas um intervalo de tempo, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele possa chamar do pó todos aqueles que morreram e creram que Jesus Cristo era o Senhor das suas vidas. É por isso que quando você vem para o Apocalipse capítulo 6, eu quero voltar aqui com vocês novamente, a palavra de Deus olha para mim e para você e diz assim que no altar do Senhor, no altar de incenso, existia ali a voz daqueles que estavam clamando. E sabe qual era o clamor deles? O clamor por justiça. E essa oração vai ser ouvida e respondida no livro do Apocalipse. Eu quero avançar com vocês um pouquinho mais. Verso 12. E o verso 12 diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Quando você vai comigo agora para mais um texto bíblico, para complementar isso que nós lemos aqui, o livro de Mateus, capítulo 24, verso 29. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso 29. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras. Os discípulos pediram para ele sinais que antecederiam a volta de Jesus. E aqui no capítulo 24, verso 29, eu preciso de ajuda aqui para os nossos irmãos, tá bom? Por gentileza. Porque é importante que todos leiam a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, verso 29. E Jesus traz uma mensagem para mim e para você na abertura desse 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, ele viu ali debaixo do altar, mas nós vamos ver agora o 6º selo, isso, o 6º selo. E o 6º selo para nós fala que há sinais agora na natureza. E esses sinais que acontecem na natureza, eles acontecem para advertir os homens sobre os eventos que vão acontecer a seguir. Obrigado. Agora veja só o que diz a Bíblia. Capítulo 24, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que dias, irmãos? Aquele período de 1260 anos. Lembra disso? Da supremacia papal? Lembra?
da perseguição, chamamos assim de Idade Média, chamamos também esse período na história, também assim de Inquisição ou Santa Inquisição. A Bíblia diz que no final desse período, algumas coisas iriam acontecer. E olha só o que aconteceria. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão... Uau! Os 4 cavaleiros falam para nós de eventos que vão acontecer na terra. O 5º selo fala para nós de eventos que vão acontecer no céu, a oração dos santos, reclamando a justiça de Deus, a vindicação de Deus. E agora no 6º selo nós vemos os eventos acontecendo na natureza. Irmãos, volta para o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Porque nesses selos nós temos aqui 3 importantes descrições. Nós temos aqui uma descrição de um grande terremoto, como Jesus falou que ia acontecer. E a história relata, irmãos, um dos maiores terremotos de todos os tempos, que aconteceu no ano de 1755, no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. E nesse dia aconteceu um grande e terrível terremoto, que segundo as estatísticas dos dias de hoje, alcançou cerca de 9 pontos na escala Richter. O maior intensidade. E essa intensidade foi sentida na Europa, na África, na Ásia e até mesmo nas Américas. Para vocês terem uma ideia desse terremoto, conhecido como terremoto de Lisboa, cerca de 10 mil pessoas morreram nesse dia. Por quê? Porque as igrejas estavam lotadas. As igrejas estavam reunindo porque era a festa dos santos. E as pessoas estavam ali fazendo os seus cultos. As pessoas estavam ali fazendo as suas adorações. Quando de repente então acontece esse grande terremoto. E esse terremoto causa também um tsunami. E segundo consta a história que até nas Américas houve referência de ondas grandes que atingiram a costa da América do Sul e a costa da América Central. E olha, para vocês terem uma ideia, irmãos, esse grande terremoto, ele acontece logo ali no finalzinho daquele período chamado 1260 dias. Depois disso, irmãos, acontece o dia escuro no dia 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra e também no Canadá. A história conta para nós, irmãos, isso não é literatura cristã, você pode encontrar no Google, digita lá, o dia escuro, e você vai perceber que então vai existir um relato do que aconteceu nesse dia. E a história nos diz que era um dia claro como qualquer outro dia, as pessoas tinham ido para os campos, os animais estavam ali no pasto, as galinhas elas estavam andando pelo seu quintal, existia ali uma vida normal como qualquer outro dia. Quando por volta ali das 10, 11 horas da manhã, um fenômeno começa a acontecer. Eles percebem que a luz do sol, o sol começa então a escurecer. Irmãos, não aconteceu como um eclipse. Hoje em dia, muitos institutos, falando a respeito, institutos assim que fazem o controle assim dos astros nos céus, fazendo uma medição a respeito do que aconteceu nesse dia, eles descartam de forma veemente qualquer tipo de eclipse, porque não existia nenhuma possibilidade para que isso acontecesse nessa intensidade. E diz que conforme o tempo foi passando, irmãos, os animais que estavam no campo, antes dos seres humanos, eles começaram a voltar para os seus lugares de descanso. As aves que estavam voando, de repente eles perceberam que era um clima como o de pôr do sol, e elas voltaram para os seus ninhos. De repente as pessoas que estavam nas suas atividades na casa, ou nas fazendas, ou nos comércios, perceberam que o sol começou a perder a sua claridade. E ele foi ficando escuro, a ponto de ao pleno meio-dia, o dia ter se tornado com sombras tão densas. E relatos da época diz que essas sombras, elas eram tão terríveis, mas tão aterrorizantes, que parecia que era possível apalpar as trevas. Não se conseguia ver uma folha de papel branco a um palmo do rosto. As pessoas começaram a temer, porque começaram a lembrar da profecia bíblica, e eles começaram agora a orar a Deus e clamar a Deus, pedindo misericórdia de Deus, porque eles entenderam que Jesus Cristo estava voltando, porque esse era um sinal que antecederia a volta de Cristo. Irmãos, se não bastasse um dia terrível, o dia escuro, naquele mesmo dia à noite, a lua ao surgir, ela tinha cor de vermelho sangue.
E as pessoas então começaram a procurar as igrejas, muitas pessoas começaram a buscar a Deus, a estudar a sua palavra, muitas pessoas começaram a invocar a Deus, temendo pela sua vida eterna. E irmãos, esses sinais que nós estamos vendo aqui, que foram demonstrados no sol, na lua, nas estrelas, elas foram complementados quando aconteceu então a grande queda das estrelas, no dia 13 de maio do ano de 1833. Olha para mim aqui. Aliás, olha para a tua Bíblia, melhor. Veja só o que diz a Bíblia, no cumprimento dessas profecias. Verso 12, capítulo 6, verso 12, diz assim: quando viu o cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, um símbolo do terremoto de Lisboa. Olha para mim aqui, irmãos. Por que é que acontece exatamente nesse período o terremoto de Lisboa? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia estava avisando os habitantes da terra de que esses acontecimentos eram acontecimentos inaugurais para aqueles que viveriam o período chamado tempo do fim. Depois desse momento, irmãos, a palavra de Deus diz que o sol se torna negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Jesus avisando o povo de que os sinais da sua vinda eram chegados. Olha para mim, irmãos, não eram sinais que estavam no controle da humanidade, eram sinais que estão no controle do Deus Criador do céu e da terra. Olha que coisa tremenda, irmãos. A palavra de Deus olha para mim e para você e diz assim, o verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira de quem, irmãos? Irmãos, eu preciso que você se atente a essa mensagem. Sabe por quê, queridos? Porque nesse momento da história, é anunciado para nós que o maior de todos os eventos está às portas. E o maior de todos esses eventos é exatamente o retorno do Senhor Jesus Cristo. E você vai perceber, irmãos, que quando esse acontecimento, esses três grandes acontecimentos acontecem nesse período, no ano de 1798, o Papa, ele é preso, então ali termina aquele período. E quando termina esse período, a Igreja de Deus, ela volta para a Palavra de Deus, que começou lá em 517, no período da Reforma. Lembra que a Bíblia é devolvida ao povo? E o povo começa a estudar a Bíblia e começa a ver um avanço na tecnologia, e a imprensa se desenvolve, e quando esses grandes sinais acontecem, as pessoas voltam para a Bíblia e começam a olhar para o futuro, começam a olhar para as profecias de Daniel e Apocalipse, e o mundo começa a entender que Jesus Cristo está às portas. Sabe, irmãos, esses grandes eventos, eles estão preparando o mundo para a maior de todas as notícias, a notícia de que Jesus Cristo está voltando. A notícia é de que em breve esse Deus que está no controle da história vai voltar para buscar o seu povo. Só que veja, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, existe uma mensagem de esperança a ser proclamada à terra. Os habitantes que estão hoje vivendo esses momentos, o momento que eu e você estamos vivendo, são momentos que antecedem o grande dia do Senhor. Isso significa para mim e para você que esse momento é um momento de preparação. É o momento de nos prepararmos para a volta de Jesus. E sabe, irmãos, a palavra de Deus fala para nós agora no capítulo 8, avança comigo no capítulo 8, e no verso 1, que aqui então vai ser aberto o sétimo selo. E assim diz o capítulo 8, verso 1: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, por cerca de meia. E olha só, então vi os 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e foram dados para eles 7. No antigo Israel, as trombetas eram tocadas em 3 momentos. Primeiro momento, nas convocações para celebrações religiosas. Segundo momento, as trombetas eram tocadas convocando os soldados para a guerra. Terceiro momento, as trombetas eram tocadas para chamar a atenção do povo para as mensagens extraordinárias. Observa que no sexto selo fala para nós desses grandes acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. E no sétimo selo fala para nós que 7 trombetas serão tocadas. E sabe por que essas trombetas serão tocadas, irmãos?
porque essas trombetas têm a intenção de exortar, de avisar e comunicar ao povo que um grande evento está para acontecer. No ano de 1841, o mundo todo foi sacudido, irmãos, com uma mensagem poderosa. A mensagem de que Jesus Cristo voltaria no ano de 1844. E quando isso começa a acontecer, principalmente no Novo Mundo, mas aqui na América do Sul também, um padre chamado Manuel Lacunza começa no Chile a pregar sobre a volta de Jesus. E na Europa outras pessoas também estavam pregando a respeito da vinda do Senhor Jesus. E todos estavam entendendo que esses acontecimentos apontavam para o retorno do Senhor Jesus. Fez com que nesse período da história, a partir do ano de 1841, olha para mim aqui, irmãos, o mundo fosse alcançado de forma muito especial com a esperança da volta de Cristo. E as pessoas começaram a pregar a respeito da vinda de Jesus. Muitos ignoraram a mensagem, outros receberam a mensagem com alegria. E as pessoas começaram a aguardar a volta de Cristo. E eles estudavam as profecias. E as pessoas iam para a igreja. E as pessoas enchiam as igrejas. E eles cantavam, e eles oravam, porque eles entendiam que Jesus Cristo estava às portas. Entretanto, o que eles não entenderam, irmãos, que o evento que estava para acontecer não era um evento que aconteceria na terra, era um evento que estava acontecendo no céu. E esse evento nós vamos estudar nos próximos encontros aqui na série O Alto Clamor. Mas eu quero que você pare e preste atenção comigo nesse momento que nós estamos. Você lembra que ontem eu falei para vocês que nós chegaríamos um tempo da história em que a mensagem do Apocalipse alcançaria a nossa vida? Lembram disso, sim ou não? Sabe por que essa mensagem está nos alcançando? E aqueles que estiverem amanhã à noite aqui na igreja, e aqueles que estiverem em casa acompanhando também essa mensagem vão entender. Sabe por quê, queridos? Porque essa mensagem alcança aqueles que estarão aguardando a volta de Jesus na nossa geração. Significa, irmãos, que essa mensagem, a mensagem do advento, a mensagem da volta de Jesus, é uma mensagem urgente, é uma mensagem necessária para o nosso tempo. Olha para cá, irmãos, nós não estamos vivendo mais no tempo de ficar fazendo discussões teológicas. A teologia é importante, mas entender que Jesus Cristo está voltando é mais importante do que nossa visão teológica. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, nós precisamos voltar para o ensinamento da palavra de Deus e compreendermos que esse momento é o momento de preparação para se encontrar com aquele que está sentado no trono como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha para cá, irmãos, a igreja de Laodiceia, ela falou para nós assim a respeito da igreja que viveria a última fase da história. Uma igreja que não seria nem uma igreja vibrante e não seria uma igreja morta. Seria uma igreja que fica na mornidão. É assim ou não é? Fala para nós que esse período seria um período em que as pessoas estariam mais preocupadas com as coisas dessa terra e estariam se esquecendo das coisas que Jesus prometeu para mim e para você lá no céu. Então, Thaís, Jesus Cristo manda uma outra mensagem para a igreja. E essa mensagem vem no controle da natureza. Essa mensagem vem exortando os habitantes da terra, sabe para quê, irmãos? Para esse momento. Olha para mim e para você, olha para a tua Bíblia. E a Bíblia diz assim no capítulo 7, um intervalo de tempo na mensagem. Depois disto, depois do que, irmãos? De que aconteceu? A abertura do sexto, não ouvi, do sexto, e o sexto selo apontava para a vinda do Senhor Jesus, lembra disso? E olha só o que diz aqui, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. É um símbolo, irmãos. Os 4 pontos cardeais, eles estavam espalhados por toda a terra. E a Bíblia diz assim, conservando seguros os 4 ventos da terra. Lembrando que ventos em profecia é um símbolo de guerras. E veja que nos primeiros 4 cavaleiros, eles estavam preparados para a guerra. E o capítulo 7 fala para nós que os anjos estavam segurando os 4 ventos, os 4 cantos da terra por causa das guerras. E diz assim, para que nenhum vento ou nenhuma guerra soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre a árvore alguma. O verso 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo.
E então ouvi o número dos que foram selados, e era 144 mil. Texto tremendo, não é, irmãos? Querem saber o que significa essa mensagem para nós? Quantos querem descobrir isso agora? Levanta a sua mão. Você deseja aprender a respeito disso? Então não perca amanhã à noite, porque amanhã à noite esse estudo vai mexer com o nosso coração. Veja que nós já entendemos, Thaís, que nós saímos daquela realidade, viu, Eliel? Saímos da realidade do que aconteceu apenas no passado, e a Bíblia está dizendo para nós o que vai acontecer no nosso presente, nos nossos dias. E sabe que essa mensagem ela é relevante para nós, porque agora, irmãos, nós estamos no meio do campo da decisão, nós estamos nesse campo de batalha. Esse grande conflito entre o bem e o mal, ele alcança a minha vida e alcança a sua vida. Mas não adianta apenas nós sabermos que essa realidade existe, é necessário que você e eu possamos tomar uma decisão. Olha para mim, irmãos, a nossa decisão, ela vai ser tomada ou ao lado de Jesus Cristo, ou ao lado dos inimigos de Jesus Cristo. Não existe 3 caminhos, não existe 3 opções, não existe em cima do muro no que diz respeito à salvação. Só existe, irmãos, certeza, a certeza de que aqueles que estão em Cristo Jesus estão protegidos, mas aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, esses já estão do lado do inimigo de Deus. Quero terminar contando para vocês, eu quero convidar o Wesley para que venha até aqui. Eu quero terminar contando para vocês uma historinha que eu ouvi quando eu era criança. E conta para nós assim que um dia existia uma pessoa que estava questionando a respeito da fé, questionando a respeito da igreja. E essa pessoa que estava ali questionando, então um dia chegou pro pastor e perguntou assim: pastor, eu vou ser bem sincero para você, eu não estou muito feliz de estar frequentando a igreja. Eu sinto que a igreja já não é mais importante para mim, a igreja não é tão relevante assim. Eu sei que eu posso ser fiel a Deus longe da igreja, eu posso estar me divertindo, eu posso estar bebendo, eu posso estar fumando, eu posso estar me prostituindo, mas eu sei que Deus, Ele é amor, e Ele vai no dia que Ele voltar, Ele vai ter misericórdia de mim, porque eu sou salvo pela graça. E aquele pastor olhou para aquele jovem e falou assim: jovem, você não acha que você está em cima do muro? Você não acha que você sabe o que é certo, mas você quer fazer aquilo que é errado? E aquele jovem olhou para o pastor e falou assim: não, pastor, eu tenho certeza que assim, na hora certa, Deus vai fazer a obra na minha vida. Então eu prefiro ficar em cima do muro, pastor. Eu quero ficar com um pé na igreja e eu quero ficar com um pé no mundo. Eu quero me divertir e viver a vida, mas quando Jesus Cristo voltar, eu quero estar com Jesus. E aquele pastor, depois de ouvir as colocações, as afirmações daquele jovem, o pastor olhou para aquele jovem e disse assim: filho, com todo amor e carinho, tome muito cuidado, porque você está andando em cima do muro. Mas eu quero dizer para você, o muro não pertence a Jesus Cristo. O muro da dúvida pertence a Satanás. Não é possível nós andarmos na presença de Deus e também andarmos na presença de Satanás, porque luz e trevas, elas não se unem, verdade e mentira, elas não se unem. E aquele pastor olhou para aquele jovem e falou assim: filho, Jesus Cristo coloca na sua mão nesse momento a oportunidade da sua decisão. Eu não posso decidir por você. Quem tem que tomar essa decisão ao lado de Jesus é você. E a história conta para nós que aquele jovem saiu da igreja e foi fazer o que o mundo oferecia. E um dia aquele jovem voltou para a igreja, olhou para o pastor e falou assim: pastor, será que Jesus me aceita? E o pastor, com muito carinho, conversando com aquele jovem, olhou para ele e disse assim: filho, por que você pergunta se Jesus te aceita? E ele falou: pastor, eu fui para o mundo e eu fiz tudo aquilo que o mundo oferece. Eu fiz tudo aquilo que eu chamava de diversão. Eu aproveitei cada minuto da minha vida. Eu ia para as festas, eu ia para as baladas, eu usava as drogas, eu me divertia com as mulheres. Eu fiz coisas absurdas que o senhor nem imagina. Mas uma coisa eu posso dizer para o Senhor: quanto mais eu buscava a felicidade, mais vazio me sentia. Então nesse momento me lembrei da igreja, eu me lembrei de Jesus, e eu voltei
porque eu queria que o Senhor Jesus Cristo transformasse o meu coração pecador. A história diz para nós, que aquele pastor então abriu a Bíblia e apresentou a misericórdia de Deus para aquele jovem. E aquele jovem aceitou a mensagem. Aquele jovem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aquele jovem se tornou um pregador da palavra. E esse jovem é um pastor. E ele conta o seu testemunho a respeito do que Jesus Cristo fez na vida dele. Alguém que um dia esteve em cima do muro, escolheu pelo que o mundo oferece, mas pela misericórdia de Jesus voltou enquanto há tempo e oportunidade. A palavra de Deus nessa noite olha para mim e para você e diz que hoje é o tempo da salvação. E se Jesus Cristo está falando no seu coração a respeito da necessidade de você entregar a sua vida a Jesus, se Jesus está te avisando e te exortando de que hoje é o tempo de nós nos prepararmos, porque os acontecimentos estão se revelando cada vez mais intensos, anunciando ao mundo que Jesus está voltando. Então olha para mim aqui, irmãos. É necessário que você e eu, independente da sua condição espiritual, se você se sente bem ou mal, se você se batizou ontem, se você se batizou há 30 anos atrás, não importa. O que importa é que nesse momento nós possamos olhar para Jesus Cristo e possamos confessar os nossos pecados a Ele, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, fortalece a minha fé. Senhor Jesus, me abençoa, me salva. Senhor Jesus, me liberta dessas prisões, dessas circunstâncias. Senhor Jesus, me dá a fé, o primeiro amor que um dia eu vivi e eu perdi. Senhor Jesus, opera a cura na minha vida para que eu possa ser um exemplo de Ti, para que eu possa falar para as outras pessoas que o Senhor está voltando nas nuvens dos céus. Sabe, irmãos, hoje é a noite de voltarmos para Jesus. Hoje é a noite de nós selarmos a nossa vida e salvação em Cristo. E vocês que estão em casa, vocês podem participar dessa bênção, dizendo simplesmente: eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero aprender mais, eu quero fazer um estudo bíblico, eu quero ser batizado, eu quero renovar a minha fé em Cristo Jesus. Queridos, esse é o momento da sua decisão, é o momento da sua salvação. Então Wesley vai terminar essa mensagem fazendo um apelo para você, cantando para você, convidando você. E se o Espírito Santo de Deus está te chamando aí em casa, assim como chamando vocês que estão aqui na casa de Deus, não demore para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aonde você estiver, se coloque em pé, abra a porta do seu coração e diga: Senhor, eu quero ser selado com o Teu selo, o selo da Tua aprovação, o selo da Tua salvação. E que Jesus abençoe cada um de nós. Wesley, canta para nós, irmão, e que Jesus te abençoe. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu um mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações. E eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos Teus caminhos, quero andar e segurar a Sua mão e receber o Teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância
e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão. Pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar. E se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a sua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância, e não importa a distância, Ele vai te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvamos o teu santo nome, Senhor, porque a tua palavra foi aberta para nós nessa noite, nos revelando aquilo que o Senhor havia predito no passado, que se cumpriu, Senhor, também no passado, está se cumprindo nesse momento, na vida de cada um de nós, pois nessa noite nós entendemos que nós estamos inseridos dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. Nesse conflito, Senhor, em que o nosso destino eterno está sendo decidido. Pai querido, nós desejamos de todo o nosso coração e por isso estamos em pé na tua presença. Nós que estamos aqui na igreja, os nossos amigos, os seus lares, no seu trabalho, quem sabe, Senhor, passeando com a família em alguma outra atividade. Esse irmão, essa irmã também está decidindo nesse momento ao lado de Jesus. Pai querido, nós queremos a vida eterna. Nós desejamos Jesus como sendo o Senhor da nossa vida. Nós queremos, Senhor, o perdão para os nossos pecados, não por merecimento humano, mas porque Jesus Cristo é o nosso vencedor. Ele é o Deus que transforma a nossa vida, que perdoa os nossos pecados, que intercede por nós diante do tribunal divino. E Pai querido, nesse momento nós abrimos a porta do nosso coração, pedindo a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós, fortalece a nossa fé, unge, Senhor, a nossa cabeça com o óleo do Espírito Santo. Pai querido, nos dá a convicção de que esse momento que estamos vivendo são momentos decisivos, que antecedem a volta de Jesus, e que nós, como seu povo, temos uma responsabilidade, advertir todo mundo a respeito da vinda do Senhor. Pai querido, enquanto existe tempo e oportunidade, que nós possamos cumprir a missão, que nós possamos ir aonde as pessoas estão, e assim como Wesley cantou nessa noite, que muitos corações se voltem para Jesus, e voltem para a tua casa, e voltem para o meio do teu povo, e sejam selados com o selo do Deus vivo, para que quando voltares nas nuvens dos céus, nós como teu povo, como tua igreja, como as nossas famílias, possamos olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e Ele nos salvará. Senhor Jesus, nos leva de volta para casa nessa noite, com a certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor opere o milagre da salvação em nós, e que o inimigo não tenha autoridade sobre a nossa vida, mas que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. É a oração que fazemos a Ti, em nome daquele que é, que era e que há de vir.
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Obrigado vocês que estão em casa, e amanhã nos encontramos aqui a partir das 7h30. Que Deus abençoe vocês e vão em paz na presença do Senhor.